Então, eu queria ler com você esse texto de Lucas 19, de 28 a 24. Todos estão ouvindo. Se estiverem ouvindo, um ok aí para a Alana. A Alana está ouvindo o feedback de vocês aí no Instagram. Lucas 19, no início, 28. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que o soltais? E eles responderam: porque o Senhor precisa dele. 35. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os seus discípulos. Mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E aí o texto continua em 41, no versículo 41 até o 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Meus irmãos, hoje eu queria trazer uma reflexão sobre exatamente o último texto que a gente leu, o último versículo, que fala sobre oportunidade. A gente sabe que nós recebemos oportunidades, passamos por elas. Existem janelas de oportunidade. É sobre isso que eu queria falar e compartilhar com você essa noite. Mas antes de iniciar a palavra, eu queria que a Manu, se possível, colocasse um vídeo que vai ilustrar essa questão da oportunidade, porque esse vídeo fala sobre uma oportunidade que está acontecendo para a comunidade americana hoje. There was a great revival in the Hebrides in the early 1900s. Began to moved up to the pleading for it into the 40s. Maybe we could say it topped out in the early 50s. 2 old women, one was 84 years old and one was 82 years old. One was blind and one was humped over so badly with spinal stenosis, just arched over. But they had passion for revival. They wanted God to work. This is what happened. They couldn't even get out to the church to pray. They couldn't even get out to the church to worship. Their house became a place to meet. People came in. They got so passionate about revival coming to their Isle, the Isle of Lewis. They got so passionate about it. They confronted the preacher and wanted to know if he was thoroughly right with God. And they prayed and prayed and prayed. And they'd seen the Lord, they said, with the church filled up and God blessing, a great overflow. And the fire of God struck that tiny little obscure place off the coast of Scotland.
And when it happened, there was a young teenage boy that got saved in it. His name was Donald. And the preacher became so dependent upon Donald and so close to Donald, he would ask him to lead in public prayers and help him with the meetings, and he did. Oh, how God worked. People began to hear about it, and the revival fire spread. It spread. And God blessed in a great way. Those two old women, the kind of people don't want in their church anymore. And from that same island, there was a young girl who was a cousin to Donald Smith, who immigrated to America. Her name was Marianne Smith McLeod. She came to America in 1936. She met a man named Fred, and they were married. They fell in love. They were married. God blessed in a great way. And those old women were her aunts. And they came out of that fiery revival, They really experienced revival. And they sent a Bible, a copy of the Word of God that had been used in a special way in that revival, to Marianne. She started having children. I think it was 1937 she had her first child. They named him after his father, Fred. Then she had her second child, named after herself, Marianne. Then she had her third child, Elizabeth. Then she had her fourth child, and she was so impacted by this teenage boy God had used in that revival of the Hebrides. She named him Donald. And she gave him that Bible, that Hebrides Revival Bible. He was born in 1946. He's now the 45th President of the United States. And that Revival Bible is in the Oval Office. I'm saying to you, I don't know how, why, I don't know how it all comes together. But I believe God is putting some things together to give us just a window. If he could find some open people who know what the window's for. Can this be the time the window's open? Providentially, God has prepared the moment, and we will become the people of prayer, pleading with God. This is a plea. Will thou not revive us again? Will you be a part of that? Will you? Alguns profetas já estão clamando pelas nações, dizendo que após esse momento delicado do coronavírus, muitas nações, o mundo inteiro passará por um tipo de avivamento. Não sabemos onde se iniciará. Alguns dizem que até o Brasil irá começar. O fato é que esse avivamento aconteceu, narrado por ele nesse vídeo, nas ilhas lá na Escócia, né, se eu não me engano. E esse fogo ele vai chegando e sendo transmitido para as outras pessoas. O fato é que essa Bíblia, acho que ele chama de Bíblia do Avivamento, está nesse momento no Salão Oval, no grande centro de poder dos Estados Unidos. O fato é que é um momento, uma oportunidade que a nação norte-americana tem para reconhecer o Senhor como Deus. A Bíblia fala que diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Glória a Deus. E não confia em seus carros e cavalos. E também no pequeno grupo, no estudo, a nossa colega e irmã Soraya nos trouxe um salmo belíssimo, Salmo 33. E ele fala que, em um dos seus versículos,
que o Senhor frustra os planos dos povos, das nações. E me parece muito com esse momento mesmo, onde as nações fizeram seus planos, as empresas fizeram seus planos, nós fizemos nossos planos, as famílias fizeram seus planos, mas eles foram frustrados. Não sabemos por quê, sabemos que estamos aqui. E nós sabemos que também é um momento de incerteza, mas o fato é que também é um momento de oportunidades. E, segundo esse homem, a janela de oportunidade está aberta lá nos Estados Unidos. E ele não fala somente sobre janela de oportunidade, ele fala sobre pessoas abertas. Encontrar pessoas abertas. E quem quer encontrar pessoas abertas? Senão a palavra do Senhor, que é a semente, precisa encontrar esses solos férteis. Fazendo um paralelo com a parábola do semeador, aquele quarto solo, onde ele estava perfeitamente preparado para receber a palavra, querendo a palavra, acolhendo a palavra, e essa palavra, uma vez recebida, virando uma árvore frutífera. O fato é que é preciso encontrar pessoas abertas, e é preciso encontrar essas janelas abertas, que nós vamos chamar aqui de janela de oportunidade. Amém? Ele também disse que Deus preparou esse momento lá. E quem sabe Deus não está preparando um momento aqui no Brasil. Muito tempo nós não temos um presidente declaradamente cristão, que chora ao ouvir a palavra, que busca até que se prove que ao contrário é um homem honesto e procura buscar combater a corrupção, que é o maior mal que nós temos aqui na nossa nação hoje. Não é o Covid-19, é a corrupção. Nós sabemos disso. O fato é que a gente também precisa orar por um avivamento aqui na nossa nação. E tudo isso começa no nosso lar, na nossa casa, um avivamento dentro de você. Você ser tomado pelo fogo do Espírito Santo. Você sendo avivado verdadeiramente. Sendo apaixonado e voltando àquele primeiro amor. Sendo apaixonado verdadeiramente pelo Senhor, buscando as coisas dele, e assim orando, e assim chegando ao avivamento, como aquelas senhoras naquela ilha, lá longe, conseguiram a atenção do Senhor, orando, e chegaram ao avivamento. Mas eu queria falar essa noite sobre oportunidade, e antes de entrar exatamente no texto, eu queria refletir sobre a palavra oportunidade, e eu não queria chegar ao dicionário. Eu queria citar aqui um ditado popular. Quem não conhece o ditado popular do cavalo selado? Quem conhece, quem não conhece, diga sim ou não no Instagram. Conheço. O fato é que o ditado completo é assim: se um cavalo selado passar perto de você, suba, porque pode ser que ele passe apenas uma vez. Se um cavalo selado passar perto de você, suba, porque pode ser que ele passe apenas uma vez. Então, esse ditado resume o conceito de oportunidade. Um cavalo selado passando na sua frente e você aproveitando a oportunidade para montar nesse cavalo. E o mercado financeiro, ele vive de oportunidades, de venda e compra de ações. Eles esperam a oportunidade perfeita para vender ou comprar ações. No mundo dos negócios também existe uma coisa chamada oportunidade de negócio, onde a pessoa vê o mercado, vê uma necessidade de mercado onde poucas empresas exploraram, e ele vê uma oportunidade de negócio e ele precisa aproveitar esse tempo, não pode perder o que ele chama de time, para criar esse negócio, porque é uma oportunidade de negócio, ela vai passar como um cavalo selado. E outros exemplos, para aqueles que são da minha geração e assistiram Caverna do Dragão, aí desceu o nível, né? Mas tudo bem. Era um desenho animado que esses 6 ou 7, não sei, pessoas saíram do mundo aqui e foram para um mundo paralelo. O fato é que eles queriam voltar para esse mundo paralelo, mas abria-se uma janela de oportunidade para eles voltarem, e eles sempre tentavam voltar e algo dava errado, e essas janelas se fechavam. E eu ficava apreensivo quando criança. Poxa, quando é que eles vão voltar, pastor, para esse mundo, o mundo de volta, né?
E é uma janela de oportunidade que se abria. Aí eu pergunto a você, quantas oportunidades você já aproveitou? E quantas oportunidades você já perdeu? O mundo é assim, vários cavalos selados passando, e alguns deles nós conseguimos montar, e outros nós deixamos passar. Cavalos selados passando no nosso momento profissional, na nossa área sentimental, na nossa área espiritual. Ministérios que nós poderíamos ter assumido porque o Senhor já tinha nos dado talento e dons para isso. Mas o cavalo passou selado, a oportunidade passou. Por que você está falando de oportunidade? E leu esse texto. Esse texto fala de uma oportunidade. E aí, nós vamos voltar ao texto como ele fala de oportunidade. A gente leu sobre duas coisas. Uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Já no final do ministério dele aqui na terra. Ele entra em Jerusalém, quando ele vai ser mostrado, exibido publicamente e sendo reconhecido como rei publicamente, de fato, em Jerusalém. Não chegou lá escondido, não chegou lá para correr, chegou lá para enfrentar. E depois que ele chega, acontece uma coisa especial e curiosa e também não muito boa. Ele começa a chorar. E a gente conhece aquele menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Mas tem essa outra oportunidade onde Jesus chora. Jesus chora? Por que Jesus chora? E a gente precisa entrar nesses últimos versículos que a gente leu. Jesus chora à vista de Jerusalém. Por que ele chorou? E ele explica. No versículo 43 de Lucas 19, que eu vou ler novamente aqui. No 43, ele diz: pois sobre ti virão, Jerusalém, dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão cerco. Momento delicado. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Esse é o momento delicado que fez Jesus chorar. E ele também não diz só o porquê, ele diz a causa. Ele viu um cenário de guerra, de destruição em Jerusalém, mas a causa raiz disso tudo está no versículo 44, parte B. Ele falou que ele viu Jerusalém arrasada, mas ele disse por quê? Ele disse: porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Porque não reconheceste a oportunidade da sua visitação. Então Jesus passa, não como um cavalo selado, mas em cima de um jumentinho. Alguns tinham uma oportunidade de louvá-lo e adorá-lo como um rei, um verdadeiro rei. E outros não tiveram essa oportunidade. Eles preferiram desaprovar aquilo. Você está entendendo isso? Amém. Que está acontecendo naquele momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? E quem foi que disse que nesses momentos, nos dias de hoje, quando Jesus entra numa casa, entra num grupo WhatsApp, quando ele entra em qualquer lugar virtual da internet, quando ele entra em um lugar físico, em um bar, alguns podem reconhecê-lo como um verdadeiro rei, mas outros podem desaprovar totalmente. Sabe quando Jesus vem, chega perto de você, e ele chegou numa entrada triunfal, e naquele momento tinham basicamente dois tipos de pessoas: aos que adoravam a Jesus e os que reprovavam a ideia dele se mostrar como rei. E alguns negam que Jesus é rei. Para alguns, Jesus ainda é o carpinteiro de Nazaré.
Para alguns, Jesus é ainda apenas o Jesus histórico. Para outros, Jesus é um profeta, mas não é filho de Deus. E para você, quem é Jesus? É o Rei dos Reis? É o Filho de Deus? Aquele que te concede a salvação? Aquele que morreu por você? Quem seria você naquele momento? Porque ele diz, esse texto diz que são pessoas que estavam servindo Jesus. Por exemplo, os discípulos desceram para pegar o jumentinho. Os donos do jumentinho cederam o jumentinho. E outros estendiam no caminho as suas vestes. Estendiam no caminho as suas vestes para Jesus passar. É um sinal de adoração. Diz que era uma multidão de discípulos passando jubilosa. Sabe? Júbilo é uma alegria. É excepcional. E você louvando a Deus em alta voz. Não era assim encabulado, não. Era em alta voz. Sabe quando você vê nos estádios, né? Aquele povo gritando o nome do seu time em alta voz, né? Mas é o time. É o seu time, é um time de futebol. E quantos de nós, seguidores de Cristo, seguidores de Jesus, que reconhecemos a Jesus como Rei, fazemos isso que está escrito aqui, reconhecendo a Ele, louvando em alta voz. Entenda alta voz não somente quando você está cantando, mas quando você está andando por aí, você está declarando que Ele é Rei, nos lugares físicos e nos lugares virtuais, no seu perfil do Instagram, no seu WhatsApp, no seu Facebook. Você declara que Jesus é Rei. Como você tem andado? Você declara em alta voz. E eles dizem por todos os milagres que tinham visto. Se eles viram milagres é porque eles chegaram perto. Pessoas que realmente estavam buscando alguma coisa. E aproveitaram a oportunidade, a janela de oportunidade. Então, são pessoas que adoraram, aproveitaram essa janela quando Jesus passou. E Jesus na terra, Jesus fazendo o que Ele fez, aproveitaram a oportunidade. E outros, os fariseus, 39, aqui, versículo 39, diziam, eles disseram em meio à multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. Homens que desaprovavam aquele momento, desaprovavam aquela ideia, que não tinham fé, que não chegaram perto do Senhor verdadeiramente, ou suficientemente, para entender que ali, diante dele, estava um rei. Talvez porque aquele rei não veio num cavalo, um grande cavalo, numa grande carruagem, ele veio no jumentinho, e as pessoas têm dificuldade de discernir a aparência da essência e a essência da aparência. O fato é que, não sei porquê, mas alguns não reconhecem. Então são dois tipos de pessoas, aquelas que aproveitaram a oportunidade e aquelas que não aproveitaram a oportunidade. E se você for passear pela Bíblia, você vai encontrar várias pessoas que aproveitaram oportunidades. Por exemplo, na parábola dos talentos, em Mateus 25, de 14 a 30, que eu não vou ler a parábola, mas ela fala de um senhor que confia aos seus servos os seus bens. E a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1 talento. A questão não foi quantos talentos foi dado a cada um. A questão é o que eles fizeram com esses talentos. E aí eu faço um link com a mensagem do pastor Walter, também ecoada pelo pastor Timóteo. A questão hoje não é quando a Covid vai acabar, quando, que nem nós sabemos, nem os líderes estaduais e municipais sabem, porque a cada semana eles reavaliam, e nem os líderes mundiais sabem. É uma tentativa-erro, porque eles não sabem. Aí eu solto algumas pessoas e eu vejo que o número de mortes começa a aumentar e eu prendo de novo. O fato é que ninguém sabe. Mas a questão não é quando vai acabar. A questão é o que você está fazendo com isso, como você está lidando com tudo isso e como você vai sair depois disso. A questão da parábola dos talentos também é assim. Não é a questão não foi quantos talentos foi dado a cada, mas o que eles fizeram com eles. O fato que aqueles que aproveitaram e realmente a oportunidade, entende mais uma vez a palavra oportunidade,
de ser fiel no pouco. O Senhor, ao voltar e ver esses servos que aproveitaram a oportunidade, ele diz: você foi fiel no pouco e o muito eu te darei. Essa é a parábola dos talentos e fala sobre oportunidade. Se você for perceber, a parábola do bom samaritano também fala de oportunidade. Uma necessidade, um homem que estava necessitando de ajuda urgente, gravemente ferido, e passa publicano, passa para fariseu, e todos eles perderam a oportunidade de abençoar aquele homem, de ajudar aquele homem que estava claramente necessitado. Nós não estamos falando de ajudas a pessoas que não estão necessitadas, nós estamos falando de ajudas a pessoas que estão realmente e claramente necessitadas. E a pessoa estava com um olhar tão religioso, tão para dentro de si, mesmo estando em um mundo religioso, ela não era capaz de ter uma empatia nem uma compaixão daquele homem. Mas o samaritano, que ninguém esperava, foi lá, ajudou, tinha azeite e vinho nas suas mãos para ajudar aquele homem, tinha com que ajudar e tinha também disposição para ajudar e aproveitou a oportunidade, essa janela de oportunidade de ser alguém para o outro, de amar o próximo como a si mesmo. Será que essas janelas de oportunidade não aparecem na minha vida e na sua vida? Quantas janelas nós perdemos de abençoar o outro e ser as mãos de Deus, ou ser os pés de Jesus aqui na terra? Muitas pessoas querem ir para Jerusalém para entender os passos de Jesus em cada lugar daquele, mas poucas pessoas entendem verdadeiramente que importante mesmo não é ir lá em Jerusalém para seguir os passos de Jesus, mas ser os pés de Jesus aqui na terra hoje. Ele quer que você vá a lugares que ele não foi. Não é para ir para os lugares que ele passou. Ali já passou, ali era a janela de Jesus naquele momento. A janela de oportunidade ele te dá hoje, de viver no tempo agora. É agora. Você cristão, você pai de família, você marido, você esposa, você filho, cada um tem uma janela de oportunidade. Mas uma das histórias que mais me tocaram foi a de Zaqueu, porque ele tinha oportunidades, ele trabalhou muito bem essas oportunidades. Quem conhece a história de Zaqueu, Zaqueu publicano, ele era pequeno, e segundo Lucas 19, versículo 3, ele queria ver quem era Jesus. Zaqueu queria ver quem era Jesus, conhecer Jesus, mas aparentemente ele não tinha oportunidade. Por quê? Lucas 19:3 assim: Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, fator 1. Segundo, e por ele ser de pequena estatura. Zaqueu era baixinho e tinha muita gente. Outras pessoas no lugar dele dariam as costas e sairiam. Não gosto. Aí é muito esforço. Não vale a pena. Eu quero ver Jesus, mas nem tanto assim. O fato é que no versículo 4 tem uma verdade. Zaqueu reconheceu uma oportunidade. Reconheceu uma oportunidade. Como? O versículo 4 diz que ele sabia que Jesus ia passar em um determinado lugar. E ele viu ali uma oportunidade de vê-lo. Apesar das dificuldades. Fazendo um paralelo com esse texto que a gente leu sobre o texto em que Jesus chorou, Jesus fala que as pessoas de Jerusalém não reconheceram a oportunidade da sua visitação. Olha a palavra reconhecer. E olha Zaqueu reconhecendo. Então eu creio perfeitamente assim que Zaqueu e cada um de nós precisamos primeiramente reconhecer as oportunidades. Mas reconhecer não somente no sentido de entender, e também não somente no sentido de achei, mas no sentido de valorizar as oportunidades.
nós sabemos que estar em igreja é muito bom. E alguns de nós não valorizávamos essa oportunidade de estarmos juntos fisicamente aqui, sentindo o calor um do outro. E agora com o isolamento social, todo mundo quer estar aqui. Mas alguns de nós, no passado, quando poderíamos estar aqui, não estavam. Porque não reconheciam a oportunidade de estar juntos. E alguns de nós não reconhecemos a oportunidade de estar vivo, de respirar, de estar andando. Você entende isso? São oportunidades que o Senhor te dá para viver, para servi-lo, para louvá-lo, para adorá-lo. Te deu uma vida de verdade. O fato que Zaqueu, ele viu, olha, Jesus vai passar por ali e eu preciso aproveitar essa oportunidade. Ixi, mas eu sou pequeno, a multidão, ele vai vir com a multidão. E aí ele teve uma ideia, ele superou a dificuldade para aproveitar uma oportunidade. Se você estivesse aqui, eu ia pedir a você para repetir essa frase comigo. E eu ia ouvir um coro com uma grande voz. Zaqueu superou uma dificuldade para aproveitar uma oportunidade. E aí ele disse, Jesus vai passar por aqui, eu já sei, eu vou subir nessa grande árvore, aqui é o sicômoro, quase o tamanho de uma mangueira, aqui no nosso Ceará. E aí ele subiu e daquela perspectiva lá em cima ele conseguiu ver quem era Jesus, ver Jesus passando, e não somente isso, Jesus o viu que ele estava aproveitando e reconhecendo a oportunidade. E o que é que Jesus faz com aqueles que estão aproveitando e reconhecendo a oportunidade? Ele não deixa você na mão. Você que está entendendo que Jesus está passando, entrando em Jerusalém, você que está entendendo como Zaqueu que Jesus está passando ali pertinho e você precisa reconhecer essa oportunidade, eu creio que a maioria dos que estão aqui online estão reconhecendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. O fato de você estar aqui online, reservar um tempo na sua casa, já é um tipo de reconhecimento. Abrir os seus corações para essa janela de oportunidade. O fato é que Zaqueu aproveitou. E qual era a intenção de Zaqueu? Se você for ler em Lucas 19, ele queria ver quem era Jesus. Zaqueu queria ver quem era Jesus. Esse era o objetivo de Zaqueu. E vieram as dificuldades, e ele superou as dificuldades, reconheceu as oportunidades. E será que ele viu quem era Jesus? O fato que ele viu Jesus fisicamente, Jesus olhou para ele, e apesar dele ser publicano, apesar dele ser pecador, Jesus não apedrejou Zaqueu, não derrubou ele da árvore, não disse prenda-no. Ele disse, Zaqueu, desce que hoje eu vou para a sua casa e você vai me conhecer mais. Se você não quer me ver, então você vai me ver. Agora se prepare. E Zaqueu chegou lá e desceu alegremente, não sabendo que isso causaria na vida dele. Então ele chegou com Jesus na sua casa. Não somente viu quem era Jesus, mas viu quem era ele mesmo. Um homem vil, mau, ladrão. Ele viu quem ele próprio era. Zaqueu, ele não somente percebeu Jesus, ele percebeu e reconheceu a maldade em seu próprio coração. Sabe, quando você tem um encontro real com Jesus, quando você vê Jesus de fato, verdadeiramente, essa visão de Jesus, ela é constrangedora. Porque a luz é tão forte que ela bate em você e você se vê. Quando você se vê, você se constrange. Poxa, quem eu sou? É isso que eu queria que acontecesse com a nação brasileira, com a nação americana, que nós reconhecêssemos as nossas falhas, mas diante do que o Timóteo trouxe em verdade aqui, é quando a palavra do pastor Valdo sobre a noção de justiça que não é humana, a justiça divina. E Jesus, o Filho de Deus, a imagem de Deus, ele é a nossa referência. E quando a gente olha para essa referência, a gente vê o quanto a gente está distante. Zaqueu teve essa incrível experiência. Ele aproveitou essa incrível oportunidade, essa grande janela de oportunidade. Ele superou os desafios, os obstáculos, foi buscar o Senhor. E Jesus, ele não desprezou isso.
é maravilhoso, o Senhor Deus tão grande, o Senhor Deus tão maravilhoso, mas olhar para cada um de nós tão pequenos. E muitas vezes rejeitados pela sociedade, porque os publicanos eram rejeitados pelos próprios irmãos deles, porque eles eram cobradores de impostos. Então eles cobravam impostos aos próprios irmãos. E aí as pessoas tinham raiva de publicanos. Mas Jesus, ele, apesar de tudo, tinha um trabalho na vida daquele homem. E Zaqueu percebeu a própria maldade e ali ele disse: Jesus, olha, eu sei quem eu sou, eu sei que agora quem tu és, e agora eu me arrependo, e não somente me arrependo, não é só retórica, eu queria em sinal de arrependimento, eu queria restituir 4 vezes mais aquilo que eu roubei de cada pessoa. Então esse é o resultado de alguém que se encontra verdadeiramente com Jesus. Alguém que se encontra com Jesus e aproveita a oportunidade. Amém? Amém. Glória a Deus. Você está entendendo essa palavra? Amém. Faz sentido para você? Amém. E eu queria citar somente mais um. Existem inúmeros textos bíblicos que falam sobre oportunidades. Eu queria só citar um que é muito emblemático. É aquele texto do mover das águas, da cura de um paralítico. Vocês conhecem esse texto? Onde ficava uma fila, aquela fila que hoje parece aquela fila de banco aqui, para buscar o benefício. E tinha uma fila de pessoas necessitadas de cura, esperando a janela de oportunidade. Qual era a janela de oportunidade? Era o mover das águas. E esporadicamente descia um anjo, que para eles era uma grande bênção. Era a hora, era aquela janela se abria. E aí, aquelas águas se moviam e quem podia, tibumbo dentro da água. E quando ele entrava naquela água, ele voltava curado. Era uma bênção. Era uma janela de oportunidade única para aquele povo. Só que a janela era pequena, era curta. E não era à toa que tinha uma fila. E aí, as janelas das janelas apareceu, era Jesus. E se sentou e ficou ao lado de um homem observando aquela fila e disse: o que é que você está vendo? Ele: eu estou aqui na fila, você quer ser curado? Olha a pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Aí, se o cara fosse ignorante, né? O fato é que ele começa a elencar as dificuldades para aproveitar as oportunidades. Ele diz: ninguém me ajuda a chegar até lá. Porque para ele, o importante era aproveitar aquela janela de oportunidade, que algumas pessoas podem entender hoje como uma janela de oportunidade na sua religiosidade, no seu fraco relacionamento com Deus, que algumas vezes tem esse resultado de abrir uma janelinha e você ser abençoado. O fato é que quando o Rei dos Reis está do seu lado, a janela, a verdadeira janela está do seu lado, às vezes você nem percebe. Aleluia, Senhor. Você não percebe, porque às vezes ele está em cima do jumentinho e você não percebe. Ele não vê como aquele rei, com exércitos, com carruagens, com cavalos do Egito. Não, ele veio em cima do jumentinho, mas ele veio fazer uma obra dentro de você, dentro de mim, dentro. Glória a Deus. Ele não veio com poderes bélicos, não veio com um braço forte, ele veio fazer uma obra dentro de mim, dentro de você, a revolução dele. Aleluia. Ele é o rei que reina no nosso coração. O fato é que o Rei dos Reis ficou ao lado do homem. Ele disse: você quero então ser curado. E ele não percebia, aquele homem não percebia que a janela de oportunidade estava do seu lado. E aquele homem naquele momento entrou por essa janela e foi curado. E foi uma bênção. Aleluia. Eu espero que você reconheça as oportunidades. Às vezes a gente fica vendo a oportunidade: eu vou ser curado quando eu chegar na live de fulano de tal, de cicrano. Não se sabe que numa live tão pequena como essa, será que Jesus não está aqui em cima do seu jumentinho entrando Aleluia, Senhor. em Jerusalém? E quem sabe Jerusalém na sua casa, no seu coração. Glória. Aproveite as oportunidades. Aleluia. Aleluia. E para concluir, eu queria dizer: Pai,
a você família, as oportunidades dentro da família. Você pai, você filho. Pai, você tem a oportunidade, a você, o Senhor, pai e mãe, né? O Senhor deu um jardim, assim como deu a Adão e Eva um jardim, para cuidar desse jardim. Esse jardim, além de ser sua vida, é a sua família. Você tem a oportunidade, uma janela aberta, para servir ao Senhor e para cuidar desse jardim. Cuide bem do seu jardim. Marido, cuide bem da sua esposa, ame a sua esposa. Filho, obedeça ao seu pai, honre ao seu pai. A palavra diz que os filhos devem aos pais obediência e honra. Sabe, são oportunidades que Deus te dá para fazer o que é certo, o que é correto, o que é justo, dentro da justiça de Deus, e não das dos homens. Porque o mundo ele vai te dizer muitas coisas, o mundo vai falar muitas coisas. E você, nas novelas, nas músicas, existem outras noções de justiça, outras ideias, e são outras oportunidades, mas são oportunidades malignas que Ele te apresenta. Mas o Senhor te dá a oportunidade de viver para Ele, e de fazer e agir segundo a vontade dEle, e a oportunidade de ter uma vida abundante. Uma vida que o mundo não conhece, ter uma paz que o mundo não conhece, são oportunidades. E para finalizar, meus irmãos, eu queria falar sobre a oportunidade justamente nesse momento. Momento atual, o momento Covid-19. Que é aquele momento que todos sabem, todos têm um vídeo sobre isso, os jornais falam direto sobre isso, todos sabemos que é uma pandemia mundial, todos sabemos que é um cenário de medo, todos sabemos que é um cenário de incerteza. Alguns perguntam quando vai acabar. A questão, como nós falamos aqui, não é quando vai acabar ou como será amanhã. Nós sabemos que existem consequências sociais. Uns se preocupam muito com saúde até demais, e outros se preocupam muito com o mercado até demais. E fica aquela briga, como é o nome daquele cabo de guerra, e os governos no meio daquilo. O fato é que o Senhor te dá uma oportunidade, e veja esse momento como uma oportunidade, porque nem sempre esses momentos que nós podemos classificar como ruins, são momentos que vêm do diabo, momentos que são castigo, entende? Sabe, a gente cantou domingo que tempestade é Jesus, o vento forte é Jesus, a porta aberta é Jesus, mas a porta fechada também é Jesus. E se a Covid também for um plano de Deus, quem sabe? Só o Senhor pode revelar. O fato é que nós estamos passando por um vale da sombra da morte. E o importante não é quando vai acabar esse período de vale. Existe uma mensagem que está circulando que diz assim: quando eu entrei no vale da sombra, eu perguntei ao Senhor, por quanto tempo, Senhor? Mas depois eu percebi que já não importa, porque Tu estás comigo. Não importa mais quanto tempo eu vou sair do vale da sombra, mas o que é verdadeiramente importante é: o Senhor está contigo, o Senhor está comigo, o Senhor está na sua família. E para o Senhor estar contigo é necessário que você queira estar com Ele, você queira aproveitar a oportunidade de estar com Ele, porque não existe um pastor de uma ovelha e uma ovelha que não quer ficar com seu pastor. E esse pastor é Jesus, Ele quer cuidar de você, Ele se dispôs a cuidar de você e passar pelo vale da sombra da morte com você. E nesse momento Covid-19 Ele está com você. Não entenda o contrário. O Senhor está com você e Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer te dar uma paz que o mundo não entende, porque esse é o momento que nós precisamos estar aos pés do Senhor. Ele não quer só te dar seu Deus provedor e o Deus que sustenta, que te leva a águas tranquilas, que te dá os pastos verdejantes. Ele quer ser o Deus também do vale da sombra da morte. Ele não te abandonou, Ele está lá. O Senhor não te abandonou. E essas oportunidades de não só conhecer o Senhor, como Zaqueu conheceu,
mais oportunidades de conhecer o Senhor como Jó conheceu. Jó disse: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Depois de um grande vale da sombra da morte. Discípulos, ao passarem pela tempestade, olha, tempestade, coisa do demônio. Mas se eles não passassem por aquela tempestade, naquele momento, onde eles poderiam dizer: ah, essa é coisa do diabo, e tudo. Tem gente que culpa sempre o diabo de tudo. Se não passasse por aquilo, eles não iam entender que o Senhor era rei e soberano e poderoso, inclusive, de os mares e os ventos o obedecer. E ele perguntou: quem é ele que até os ventos e o mar o obedecem? Até aquele momento os discípulos não conheciam a grandiosidade do poder que estava em Jesus, porque não andavam com ele, não passaram na tempestade com ele. Então, o momento de Covid-19 é muito semelhante com esse momento de tempestade. É ruim? É ruim. Mas você tem a oportunidade de conhecer quem Jesus é. E o quanto Ele é poderoso para te salvar. Glória a Deus. Para te guardar. Para estar contigo. Essa é a oportunidade que nós temos. E por último, e não menos importante, eu deixei, na realidade, por último esse versículo. É um versículo super conhecido e a gente vive citando esse versículo aqui. Mas tem uma oportunidade das oportunidades. Está em Apocalipse 3:20. Jesus diz que: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Meus irmãos, essa é a grande janela de oportunidade que nós precisamos perceber na nossa vida. Todos os dias, o Senhor quer fazer parte da tua vida. Todos os dias. Ah, eu já aceitei a Jesus. Só porque você já aceitou a Jesus, não precisa mais orar. Até Jesus orava, subia ao monte, orava em secreto. Jesus chegava para os discípulos: olha, com licença, agora eu vou subir sozinho. Eu preciso orar. E nós não oramos. Nós não buscamos a Deus. Nós passamos o dia no celular, o dia na internet e não conseguimos passar 10 minutos orando, falando com o Senhor. E Jesus batendo na nossa porta, querendo ter intimidade conosco. Olha o privilégio, Jesus entrando na sua Jerusalém, em cima do seu jumentinho, e você não reconhecendo as oportunidades. Então essa noite, meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês sobre isso. E eu não queria, de fato, que o nosso final fosse o mesmo final do povo de Jerusalém naquele momento, no qual Jesus olhou e chorou, porque ele teve uma visão do mal que aconteceu, porque eles não aproveitaram a oportunidade da visitação dele. Então esse é o momento de se aproveitar a oportunidade da sua visitação. Esse é o momento onde que nós devemos convidar o Jesus para o nosso lar. Abrir as portas. É o momento de preparar caminho para o Rei. É o momento de adorá-lo mais e mais. Fazer como aquelas pessoas que estavam lá. Tiraram as suas vestes e colocaram para Jesus passar. Porque Aleluia. eles reconheciam verdadeiramente que ele era o Rei. Ele era a solução. Ele era tudo para a vida deles. Amém? Amém. Glória a Deus.